Deus surpreende a gente de uma forma que a gente às vezes não espera, né? E a gente acha que as surpresas de Deus vão ser surpresas boas sempre. Mas depende do que é bom pra você, como você concebe o que é bom. E eu não nasci no lar cristão, né? A minha família toda, ela era católica, mas não praticante. Aquelas que deixavam a Bíblia aberta no Salmo 91, passava, se benzia e eu cresci vendo aquilo ali. Mas eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu ia pra missa, mas parecia que eu escutava, mas não compreendia, eu não vivia aquilo, né? Ia por uma mera formalidade mesmo. E então me casei, né? Conheci a Cristo, numa igreja bem pequenininha. Essa igreja ela tinha umas 10 assentos, uma igreja bem simples. E nesse dia tava tocando um louvor, não sei se você conhece aquele assim, eu venho falar do valor que você tem. E aí de repente, meu irmão, comecei a chorar. Chorar, eu não tava entendendo nada. Eu lembro que eu baixava o rosto e dizia, meu Deus do céu, eu tô chorando aqui no meio dessa igreja desses crentes. Nunca tinha chorado dentro de uma igreja. E aí, por isso que eu digo, não existe oração feia, bonita, não existe. Deus, ele olha seu coração. Deus, ele enxerga. Antes da palavra sair da sua boca, ele sabe aquilo que você quer dizer. E aí, nesse dia, eu tava ali quietinha. Aí eu fiz uma oração. Eu disse, Senhor, eu quero entregar minha vida em suas mãos. Eu entrego meu coração. Faça na minha vida de uma maneira que quem olhar vai saber que foi a sua mão. E para aquelas que querem se casar, não percam a oportunidade. Quando eu entreguei a vida a Jesus, eu já disse logo, Senhor, me dá um marido. Quero me casar, quero que seja um homem honesto. Me lembro direitinho, o que eu pedi era um homem honesto, trabalhador, que me ame e me respeite. Meu amigo, minha amiga, Jesus foi express. Passaram-se uns 15 dias, a minha avó caiu na escada, mas aí dá outro vídeo. Mas para vocês entenderem o contexto, minha avó cai na escada, vai para o hospital, uma emergência, na véspera do Natal, e eu vou com ela, e ali eu conheci meu futuro marido. A gente se casou um ano depois dessa data. Mas voltando ao processo que eu estava contando, eu comecei a ir para a igreja, né? E comecei a mergulhar profundamente naquilo que eu tinha conhecido, aquele primeiro amor, aquela coisa assim, que você quer contar pra todo mundo. Eu sempre falo que Jesus, ele é o melhor chocolate que eu já ganhei da minha vida. Eu digo, adoro comer chocolate, eu queria dividir esse chocolate com todo mundo. E eu ainda assisti um filme, não sei se você já assistiu, chama Deixados para Trás. Ah, meu amigo, quando eu assisti aquele filme, eu fiquei louca, eu disse, meu Deus, Jesus vai voltar, eu não quero que as pessoas que eu ouvi, eu sabia falando de Jesus pra todo mundo, pro padeiro, pra minha mãe, pro meu pai. E aí aquele primeiro amor, aquele fervor, aquela paixão, aquela sensação indescritível que quem já passou, conhece, sabe como é. Eu sei que esse processo todo aconteceu, eu me casei, eu mudei de estado, eu vim embora, né? Me batizei em Teresina, né? Eu nasci em Guarulhos, mas minha família toda é de Santo André, e aí me batizei em Teresina quando eu vim morar aqui. Tive meu primeiro filho, tive meu segundo filho, e quando o Heitor tinha 4 anos e o Rafael tinha 1 ano e 5 meses, 6 meses, e aí eu tava conversando com o meu pastor numa manhã e eu comecei a sentir uma dor abdominal muito forte. Nesse dia, era uns 2, 3 dias para o carnaval, começar o feriado do carnaval, nós estávamos organizando o retiro da igreja, né? E então, eu vou confessar aqui algo bem específico da minha personalidade. A raiz do perfeccionismo é o controle, né? E eu acreditava que eu tinha o controle das coisas na minha mão. Eu acreditava que eu tinha o controle até das atividades das coisas de dentro da igreja. E eu estava muito entusiasmada por esse novo período que nós estávamos vivendo, a implantação de uma igreja aqui em Teresina e tudo. Mas eu realmente acreditava que eu poderia realizar e fazer as coisas. Bom, eu vou contar em blocos. Paralelo a isso, uns 6 meses antes, mais ou menos, eu tinha feito uma viagem para um congresso de mulheres em Natal, do Diante do Trono. E nesse congresso, todo mundo orando, aquela unção, né, o louvor, a palavra, estava uma benção. A pastora Zenete, em determinado momento, saca um porrete e tinha um vaso bem grande assim, do lado dela, e ela ministrando, e eu muito cética de dons espirituais, eu não acreditava muito em dom de línguas, dom do espírito. Na minha cabeça resta, pois, a fé, a esperança, o amor, o maior é o amor, eu só quero amar as pessoas, o resto não precisa. E aí tava ali o pessoal todo orando,
era línguas pra tudo quanto era, a gente rodando, caindo, oração, e eu ali quietinha. De repente, quando ela pegou o porrete e pá, bateu no vaso, eu ali quieta disse assim: ô Senhor, eu quero ser esse vaso, eu quero ficar nos caquinhos que nem esse daí, que o Senhor faça nova todas as coisas em mim. Então, a gente às vezes nem sabe o que pede pra Deus. E aí essa foi a minha oração, minha segunda oração mais sincera que eu já fiz na vida. Voltando agora pro período do carnaval, em que eu tava conversando com o pastor, eu comecei a sentir uma dor muito forte, minha barriga começou a inchar, mas era o primeiro dia de aula dos meus filhos, aí o pastor disse assim: Amanda, vá pra casa, a gente continua essa reunião amanhã, você não tá sentindo bem? Eu disse: não, pastor, então eu vou. Fui pra casa, arrumei meus filhos, levei eles pra escola, só que saindo do colégio, eu comecei a não ter força nas pernas pra caminhar, sentindo muita dor. Vim pra casa, tomei o remédio e a dor não passava. E muita dor. Resolvi então pegar o carro e dirigindo pro hospital. Chegando no hospital, no pronto-socorro, fui atendida e suspeitaram que eu tivesse com alguma apendicite, alguma coisa desse sentido. Foi então que eu liguei pra uma amiga, ela foi até o hospital, né? E logo já ligaram pro meu esposo, ele é cirurgião também. Não demorou muito tempo, ele chegou no hospital, ligou para um colega médico cirurgião, ele foi me visitar e a princípio ele disse que eu não me desesperasse porque era a possibilidade grande de eu ter tido um voo intestinal, como se meu intestino tivesse dado um nó. Mas ele disse que ia me levar para o centro cirúrgico e que eu não me preocupasse, porque de repente eles anestesiavam e aí eu ia relaxar e até esse nó ia dissolver, ia desdar. Então eu me lembro que eu fui para o centro cirúrgico com essa perspectiva de que seria rápido. Eles fizeram um exame chamado laparoscopia, que fizeram 2 cortezinhos na minha barriga e colocaram um caninho. Esses 2 caninhos, quando entraram, um caninho foi e o outro caninho não foi, ficou parado no intestino. E o médico disse para o meu esposo, disse: olha, tem algo de errado, a gente acaba de achar que é um tumor, né? E meu marido na hora ficou sem acreditar no que o médico estava falando, né? Então ele pegou e disse: não, doutor, você tem certeza? Eu disse: tem, nós vamos precisar trocar o campo cirúrgico, porque agora vai ser uma cirurgia de grande porte, né? E aí eles foram, retiraram os aparelhos, colocaram outros aparelhos, isso tudo depois ele me contou, obviamente, estava anestesiada e teve todo o processo de entubar, um monte de outras coisas, né? Eu sei que eles tiveram que abrir a minha barriga horizontalmente toda, retiraram meu intestino. Eu não tive preparo cirúrgico, então meu intestino estava cheio de fezes acumuladas, que foram acumuladas devido ao crescimento do tumor, comprimindo a alça do intestino. Então, se o intestino da gente é como se fosse uma tripinha, o meu foi fechado. E era todo esse acúmulo que fazia gerar dor. Só que minha mãe teve câncer em novembro. E eu tinha acompanhado ela durante a consulta, né, pré-operatório, e o médico tinha dito das possibilidades. Poderia ser que ela usaria uma bolsa de colostomia, poderia ser que ela precisaria fazer quimioterapia. Então, assim, muitas vezes a gente não sabe o propósito pelo qual nós passamos por algumas situações em acompanhar alguém num processo de saúde, de doença. E eu tive essa oportunidade de acompanhar a minha mãe e saber de todas as possibilidades. Contudo, eu não sabia que 3 meses depois, as possibilidades dela seriam a minha realidade. E aí, durante esse processo cirúrgico, o médico abriu na minha barriga, tirou o intestino, tirou um pedaço do intestino e decidiu por bem me colostomizar também. Então, meu marido insistiu, falou com ele que não, que pudesse não fazer a colostomia, que fizesse a religação do intestino, das alças, né? Porque era como, o intestino, ele cortou, ficou as 2 partes, uma de cada lado aqui, e ele colocou as 2 para fora. E eu sempre digo isso, às vezes quando eu vou falar para casais, alguma oportunidade assim, né? Eu sempre digo o seguinte: olhe para sua esposa. Aí os homens, eu digo assim, é bom olhar para ela linda, cheirosa, arrumada, mas eu descobri o que é amor numa situação muito diversa. Quando se quer ir pro banheiro, só eu conseguia ir. Quando eu sim fazia as minhas necessidades fisiológicas, conhecidas como número 2, pela barriga. E meu marido esteve do meu lado em todos os tempos. Então, o médico precisou fazer o procedimento da colostomia. E eu tô te contando a parte prática. E agora eu vou contar a parte do espírito, a outro lado.
A Bíblia diz que nós somos como um bebê no colo de uma mãe que amamenta. Aquela sensação que a criança tem de saciedade, que até se desmancha no braço da mãe, eu pude experimentar essa sensação numa outra perspectiva, espiritual, se assim posso dizer. Lembra que eu disse que eu era cética com relação aos dons do Espírito, que eu via, mas e eu ainda quando me converti ainda li uma passagem na Bíblia que dizia que a ofensa imperdoável é a ofensa contra o Espírito Santo. Então eu tinha tanto temor, tanto medo mesmo, que eu achava que, meu Deus do céu. Só que, durante esse procedimento cirúrgico, que aconteceu numa segunda-feira, Deus me deu várias respostas. Uma delas, e a mais recente que tinha acontecido, tinha sido no domingo, que eu estava almoçando na casa da minha sogra, e aí o meu cunhado perguntou assim pra mim: Amanda, se Jesus aparecesse hoje pra você, o que você faria? E aí eu prontamente disse pra ele: se Jesus aparecesse eu ia. E aí minha sogra disse assim: oh meu Deus, não minha filha, não diga isso porque você tem 2 filhos pra criar, não fala isso. E ela dizia que no hospital, enquanto ela estava lá, ela dizia: Senhor, por favor, traz ela de volta, Jesus, ela tem os 2 meninos pra criar. Mas voltando pra parte séria da história, enquanto esse procedimento cirúrgico acontecia, eu encontrei as respostas do amor de Deus a que eu direcionava a ele. Eu dizia: Senhor, que amor é esse? Eu não mereço esse amor. Eu sou difícil, as coisas têm que ser do meu jeito, né? Não sei se você se identifica, né? Mas eu era assim, muito assim. Achava que se uma coisa deveria ser bem feita, só eu tinha capacidade de fazer aquilo ali bem feito, eu não sabia delegar funções. E aí Deus sabe a forma que tem que tratar a gente. Amando o Senhor foi tão extremo, quem disse que é o extremo? Né? As dores e a nossa cruz, ela tem o tamanho daquilo que a gente pode suportar. Né? A pesada e a insuportável Cristo levou, só Ele poderia passar por isso. Então nesse procedimento cirúrgico, a gente sabemos que a gente corpo, alma e espírito, né? Nós somos essa tricotomia, assim, se assim posso dizer, né? Mas eu não mergulhava nesse relacionamento. Então eu me vi ali no centro cirúrgico e espiritualmente eu estava nos braços de Deus. E é uma simbiose tão grande, é algo que você não explica, não tem como explicar, só sentindo. E eu questionava muito a ele, dizia: Senhor, que espécie de amor é esse que você tem por mim? A Bíblia diz do amor ágape, o amor, né? Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Cada ama tinha um sentido diferente, tá? Mas que amor é esse? Eu amo meus filhos de uma forma que eu não consigo explicar. Eu amo meu esposo de uma maneira que até me falta o ar. Mas e o Senhor me ama? Por que o Senhor me ama? E eu perguntava isso no silêncio do coração. Com gemidos inexprimíveis, as nossas orações são levadas pelo Espírito Santo de Deus até o Senhor. E nesse momento, eu encontrava de uma forma tão exótica, tão diferente para mim, as respostas a esses questionamentos, essa simbiose, esse deleite nos braços de Deus. E ao mesmo tempo ele ministrava. Eu não era esse corpo físico, ao contrário, era como se fosse o Espírito, né? E ele dizia assim para mim: filha, você é mais do que um corpo. O corpo é somente uma vestimenta que eu te dei. Então, eu comecei a receber um amor de uma forma tão diferente. Um amor que era só sentir. E aí nesse lugar onde eu estava, ele dizia assim pra mim: volte. E eu dizia assim: não quero voltar, porque se eu voltar eu vou sofrer, eu não quero sofrer. E aí a voz, eu creio que era Deus falando comigo. Ele dizia assim: e seu marido e seus filhos? E aí eu respondi: eles se criam. Estar na presença de Deus, eu aprendi. É algo tão imensurável, é um amor tão indescritível que as nossas relações de afeto, as nossas relações amorosas humanas, elas se tornam zero comparado a esse amor pleno, de fato. E aí eu pedi para não voltar, porque eu dizia que se eu voltasse eu ia sofrer, eu não queria sofrer. Eu respondi a esse amor porque eu tinha entendido que estar na presença dele é o lugar dos braços pelos quais nós nunca deveríamos ter saído. E aquilo se completou tão forte dentro de mim que eu disse, sem hesitar: Senhor, eu quero ficar aqui. Então, pela terceira vez, a voz disse: volte. E aí eu comecei a escutar uma sonoridade que era um pi, pi,
E ao mesmo tempo meus olhos iam abrindo, fechando. Eu via meu esposo chorando muito, segurando na minha mão, dizendo que as coisas iam dar certo. E era como se fosse uma avalanche de emoções, de sentimentos dentro de mim. Sem entender, eu escutei uma enfermeira gritar para outra: pega a bolsa da colostomia da paciente do leito. E eu olhei e falei assim: Senhor, isso é em mim. Mas de repente eu tive uma outra visualização desse procedimento. A voz falou pela terceira vez até: volte, de uma forma impositiva, como se dando uma ordem. E aí eu comecei nesse processo de despertar. E aí, nesse momento, eu me lembro que eu comecei a abrir os olhos, enxergar o que estava acontecendo de fato ali. Eu me lembro que quando eu abri os olhos, eu vi uma imagem, como se fosse uma madeira fina assim, e uma peça que esculpia ela, e fazia assim, fortemente. E aí dizia assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 2. E aí eu entendi: Senhor, como assim? Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas para mim o viver ele é Cristo. Eu vivo aqui para a honra e glória dele. Eu estou no lucro porque eu vou estar na glória com ele. E aí a paz que excede todo entendimento foi o que realmente guardou meu coração. Porque no leito de uma UTI, acordando, eu olhei pro médico e disse: doutor, eu vou morrer? E ele olhou pra mim e disse assim: agora não. Eu disse: doutor, eu tô com câncer. Aí ele olhou pra cabeça, disse: Amanda, nós achamos um tumor. E a gente mandou pra análise, né? E aquela história, a gente disse assim: eu tenho fé, eu declaro em nome de Jesus que não vai ser nada, né? Eu tava sondada, eu brinquei, sonda do nariz, sonda em tudo quanto é lugar em mim. E aí eu dizia assim: Senhor, eu nem sei se eu tenho mais fé ou esperança. A gente se encontra às vezes em muitas situações assim, onde não sabemos realmente o que é a fé, o que é a esperança. Parece que tudo se acabou. E aí eu tava ali quietinho e só disse assim: Deus, eu não sei o que você quer com isso, eu não tô acreditando, eu não quero nem falar com você agora. Ou seja, eu tinha passado uma experiência sobrenatural tão fantástica, mas quando a gente desperta nesse corpo pecaminoso, a gente olha e fala assim: calma aí, o que é que tá acontecendo? E eu lembro que era assim uma mistura tão grande que eu perguntava tanto pra Deus assim: eu não tô acreditando no que tá acontecendo. Por quê? Porque em mim. E parece que as máscaras que a gente sustenta durante a nossa vida vão caindo. Ou seja, pode com todo mundo, pode com o outro, mas comigo não. O que me diferencia do outro? Eu não conseguia falar, eu não tinha vontade de conversar. E eu fechava meus olhos todas as vezes e eu via como se fosse um abismo bem gigante na minha frente. E eu tendo que atravessar esse abismo. E eu dizia que eu não ia conseguir chegar do outro lado. E parecia que eu estendia meu braço bem forte. Lá na frente estava a minha Bíblia. E eu não conseguia pegar e enxergar ela. E eu tinha lido, uma semana antes, um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, chamado As Teses de Satanás. E ele falava dos motivos pelos quais Jó, né? Ele citava motivos pelos quais Jó era fiel a Deus, porque Deus dava as coisas para Jó. Então as teses dele eram com base que Jó era fiel porque Deus superabundava na vida de Jó, né? E essas proposições vão sendo quebradas durante a leitura do livro, né? O autor ele vai mostrando isso. E eu não entendia por quê, mas de repente eu olhei e disse: Senhor, o que é que está acontecendo? Parece que eu estou lendo a história do livro que eu vivi. A coisa errada, alguma coisa errada que está acontecendo. E aí, naquele leito de UTI, eu fui direcionada ao quarto e me vi tão pequena. É como se o corpo da gente realmente fosse algo tão com uma previsão tão curta das coisas, sabe? Nós não temos domínio de nada. Aquela que era tão controladora não tinha controle nem para poder ir no banheiro mais. E aí eu fui direcionada pro quarto, e quando eu cheguei no quarto eu tava colostomizada e eu senti uma vontade de ir no banheiro. Quando eu levantei pra ir no banheiro, meu marido tava no quarto junto, né? E eu tava com uma sonda no nariz sem poder comer. E aí eu tava usando uma bolsa de colostomia fornecida pelo hospital. Essa bolsa, ela tinha tipo um adesivo que grudava em volta do intestino que estava exposto, e era onde as fezes saíam. Só que essa bolsa, ela caiu, ela desgrudou da perna, ela estava amarrada. E as fezes que estavam nela
escorreram todas pela minha perna e eu comecei a gritar pro meu esposo: sai daqui, sai daqui, sai daqui. Aí ele pegou na minha mão e disse assim: não sai. Eu não te jurei que era na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Eu te amo, Amanda, eu te amo tanto. E isso não faz diferença pra mim. E aquilo, eu me lembro que eu olhei tantas e tantas vezes e eu dizia assim: Deus, por que você tá deixando eu usar isso aqui? Isso aqui é tão horrível. Mas eu entendi que há propósito em todas as coisas. Quando a Bíblia diz que nós não passamos de trapos de imundícia, que eram os trapos que as mulheres usavam para menstruação, né? Que era saindo do seu corpo algo que tinha, já não servia, era sujeira. Nós somos isso. Aquelas festas para mim passaram a representar o que de fato eu era. Egocêntrica, o que de fato a minha carne às vezes achava que a competência pelo qual só eu posso fazer isso. E aí nesse processo eu aprendi e fui sendo curada de diversas formas na minha vida. Eu passei 7 dias no hospital, eu retornei para casa. Meus filhos que eram pequenos ficaram sabendo da situação. E às vezes a gente acredita que o milagre é um diagnóstico de cura. Às vezes a gente acredita que o milagre é um levanta e anda, sai pra fora, Lázaro. Mas às vezes o milagre de Deus também acontece quando você recebe um exame e a resposta não é aquilo que você queria. Alguns dias depois eu recebi a resposta do meu diagnóstico, que veio adenocarcinoma maligno bem diferenciado. Meu esposo me abraçou, a gente viajou para São Paulo, fomos em consulta para lá. O médico disse que eu iria tomar 12 ciclos de quimioterapia a cada 15 dias, durante 3 dias, que eu iria implantar um catéter, que eu teria que ter muito cuidado com relação à infecção, porque como era o catéter aqui e a bolsa de colostomia aqui era uma área suja, com uma área que não podia pegar infecção. E assim eu parti para os meus 12 ciclos de quimioterapia. Então nós viajamos para São Paulo. Quando eu retornei para Teresina, nós conseguimos trazer a quimioterapia de referência, que é a original, e eu comecei o primeiro ciclo dos 12 ciclos de quimioterapia. E eu acho interessante que, assim, como Abacuque fala, né? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, toda a vida me alegrarei no Senhor. Eu sempre digo que a quimioterapia ela é um processo muito doloroso para quem faz e para quem convive com aquele que faz. Porque é uma dor que, às vezes, como o profeta Elias, a gente quer ficar no vale de Querite, ajoelhada ali, dizendo: Senhor, me deixa aqui, eu não quero sair daqui, eu quero essa solidão, me leva, porque ela mexe com o seu corpo físico, ela mexe com as suas emoções, né? Ela tem as suas consequências. E por mais que hoje a medicina esteja tão avançada que a gente possa se alimentar bem tomando quimioterapia, a gente possa ir fazer uma atividade física, a gente possa levar as crianças para a escola, ela deixa sim algumas marcas e algumas consequências, e aprender a conviver com isso foi algo que a princípio foi muito difícil. Então eu tomei o primeiro ciclo de quimioterapia e eu me lembro como se fosse hoje que eu recebi a visita da Helena Tanuri, que estava vindo ministrar em Teresina, e ela lançou uma palavra que eu guardei no coração. Dizia assim, que Deus estava gerando nova vida, e como um bebê leva 9 meses para ser gerado no ventre da mãe, que eu esperasse um tempo que Deus estava gerando essa nova vida em mim mesma. Então eu me lembro que ninguém sabia, olha que interessante, mas o meu tratamento durou exatos 9 meses. Todo o processo durou 9 meses. E ciclo após ciclo, as etapas eram vencidas, as situações concluídas, né? Eu pude experimentar um outro nível de relacionamento com Deus. Então às vezes a gente acha que a dor, qual o propósito que existe dentro dela. E eu me lembro de uma pessoa que disse pra mim o seguinte: Amanda, você ainda vai lembrar desse tempo com saudade. A gente não lembra com saudade das dores, mas a gente lembra com saudade daquilo que é produzido durante as dores. Porque quando Paulo diz: quando eu estou fraco, aí eu sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, é porque a gente passa a se despir de tudo aquilo que a gente tem na carne. Por exemplo, eu posso, eu consigo, eu vou fazer, eu realizo, ninguém faz como eu. E aí quando você não é capaz de fazer nada porque você não tem saúde, você não consegue ir no banheiro só,
você não consegue comer. Você tem dificuldade para respirar. Meu processo foi uma bênção, foi um presente de Deus. Mais uma vez, o meu filho chegou para mim e disse assim: mamãe, quando nós vamos voltar a ser uma família normal? E eu disse assim: por que nós não somos normais? Aí ele disse: mãe, você nunca mais me levou na escola. A taxa de leucócitos minhas era muito baixa. Tipo, se a pessoa normal tem 100, eu não sei a taxa, eu tinha 5, 10. Então qualquer gripe era muito perigosa. E eu não saía de casa, se saísse era com a máscara. Mas nesse dia eu tive um encorajamento tão sobrenatural que eu tava tomando quimioterapia numa bolsinha de infusão que carregava comigo. Eu brinco que se mulher gosta de bolsa, eu adorava. Eu carregava a bolsa de colostomia, a bolsa de quimioterapia e a bolsa com os documentos. Eram logo 3 bolsas. E aí nesse dia eu coloquei meus filhos dentro do carro, tomando quimioterapia, e sozinha fui levar eles pra escola. E no meio do carro meu filho disse assim: mãe, eu quero gritar. Aí eu disse: o quê? Você quer gritar o quê? Ele disse: mãe, eu quero gritar. Aleluia, Jesus cura. Ele tinha só 4 anos. Eu abaixei o vidro do carro e a gente gritou, a gente gritou, a gente gritou, a gente gritou. E quando chegou na porta da escola, eu desci com ele disse assim: mamãe, as crianças estão todas te olhando, por quê? E eu tava de máscara, meu cabelo não caiu, Deus preservou os meus cabelos. E é interessante porque a gente às vezes faz referência ao câncer como uma doença e cria um estereótipo, né? Câncer é aquela pessoa magrinha, doente, frágil, careca, sem cílios, sem sobrancelha, e não. Eu brinco que eu sou uma ex-cancerígena que os cabelos não caíram. A quimioterapia que eu tomei tinha 95% de chance de não cair o cabelo e 5% de chance de cair. Então, ela é fraca? Não. Para o intestino era a mais forte que tinha, mas aprove ao Senhor me permanecer dentro dessa estatística dos 95. Porém, com o câncer eu fui contemplada numa estatística que depois eu vou contar a história do DNA de uma outra maneira. Então nesse dia a gente entrou no colégio, eu olhei pra cara dele e disse assim: meu filho, é porque a mamãe é tão linda que todos os seus amigos estão olhando pra mamãe. E aí a gente fazia sorrisinho nas máscaras, eu ia levar eles pra escola quando tava bem, e aos poucos o Senhor foi dando um novo sentido à minha vida. E eu fui percebendo que a excelência era um dom que Ele me deu, mas um dom não para eu transformar no peso, um dom não para eu fazer com que aquilo fosse motivo de glória própria, entende? Glória do Senhor. O poder manifesto da fraqueza é para honra e glória dele. E se a gente está aqui hoje gravando esse vídeo, não é porque ele provou um milagre na minha vida, não é porque... Não. A intenção real é compartilhar, porque para mim, o que mais me ajudava não era ver outras pessoas doentes, mas era eu saber que Jesus, o mesmo Jesus que estava comigo ali, tinha curado a outros. E as palavras que eu estou contando aqui da minha história, compartilhando, na real intenção de que outras pessoas possam ver e dizer assim: poxa, Ele vai me curar também. Ele vai prover esse milagre na minha vida. Porque foi assim que eu fazia. Eu assistia e conversava com pessoas que tinham passado por esse processo de dor, e eu perguntava como foi usar a bolsa, como é que foi fazer isso. E aos poucos eu fui descobrindo que durante a dor existe um tesouro tão precioso que quando tudo vai bem a gente não enxerga. Eu sempre brinco assim, ó: para e respira profundamente 3 vezes. Vai. 3 vezes. No meu 6º ciclo de quimioterapia, eu tive uma reação alérgica ao esquema Folfox, que é uma composição de drogas. A minha glote fechou, eu não conseguia respirar, enchei, tomei uma dose cavalar de corticoide para poder me recuperar. E eu não conseguia respirar. Respirar para mim foi motivo de gratidão. Hoje, quando eu acordo, eu consigo respirar. Eu ainda me lembro dos joelhos e eu me prostro e digo: Senhor, obrigada. Obrigada porque meus olhos abriram, porque eu posso ir ao banheiro normalmente como uma pessoa vai. O dia da minha cirurgia de reversão de colostomia, depois de 9 meses sem ir ao banheiro normalmente, algo tão pequeno que tantas vezes a gente nem dá a importância que se deve. Eu me lembro que eu cheguei em casa e no dia seguinte fui ao banheiro. Eu me ajoelhei diante do vaso sanitário, eu abracei tanto aquele vaso sanitário. Eu olhava e dizia: meu Deus, esse é o cocô mais lindo do mundo que existe. Senhor, obrigado, 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 obrigado. E tudo aquilo de nojinho, de coisa que eu tinha, acabou. Eu só sabia agradecer.
E quase 3 anos depois, não há uma vez, que eu tenha ido ao banheiro, que eu não agradeça a Deus. Que eu não agradeça a Deus. Pelo meu intestino, por poder realmente usar da forma que o Senhor formou e fez. Eu passei os 12 ciclos de quimioterapia. Eu enfrentei algumas dificuldades. Foi um processo de amadurecimento incrível para mim e para os meus filhos. E eu poderia contar mais outras e outras e outras tantas histórias do sobrenatural, daquele não crer nos dons do Espírito, não crer no orar em línguas, não crer na revelação daquilo que Deus tem pra gente. E a passar a compreender que todo esse sobrenatural, todo esse lado espiritual, ele é tão real. Né? Quando o Senhor diz que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossa vida, é porque de fato assim o é. A bondade extrema dele, nas vezes e tantas vezes em que a gente não consegue nem enxergar aquilo que a gente pode ser alimentado, né, pela fé, pela esperança, mas a bondade do Senhor, ela recai sobre nós diariamente. A sua misericórdia é grandiosa e infinita, e o amor dele se manifesta de diversas formas. Se na minha história foi o câncer, na história de tantas outras pessoas, são tantos outros desafios. Mas eu quero dizer que o milagre não é o fato de estar bem, estar viva. O milagre não foi o diagnóstico que eu tenho recebido para a glória dele, né, a cada exame que eu faço semestral de acompanhamento, que está tudo bem, que continua tudo bem. O milagre é pela graça dele que me sustentou durante todo esse tempo. O milagre é sobre a mão estendida, sobre a minha família. Porque quando eu não era mãe para meus filhos, quando eu não tinha força para sentar sequer para fazer uma tarefa com eles, quando eu não era esposa para o meu marido, quando eu não era alguém para mim mesma, eu tinha um Deus que dizia que eu era tudo para ele e que ele só precisava do meu coração aberto. Então eu entendi que nesses processos de dor na nossa vida, nesses processos de amadurecimento, existe um propósito. E existe sim um milagre. O meu milagre não foi a minha cura, o meu milagre não é estar viva. O meu milagre foi conseguir passar por toda essa situação, não pela minha força, mas pela grandiosa graça dele. Eu tive amigos mais chegados que irmãos, que nesse processo carregaram essa dor comigo, me ajudaram. Eu compreendi que a maternidade é um presente de Deus, mas que ela não pode ocupar nada no lugar que é devido ao Pai, dentro do meu coração e na minha vida. Eu compreendi que ser magro é ser gordinho, ser alto é ser baixinho, que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Eu desejo sim juntar tesouros na eternidade, onde a traça não come, onde nada é corrompido. Eu desejo que lá sim eu tenha o maior prêmio, o maior tesouro sendo semeado. Os nossos valores, eles passam a ser diferentes, eles passam a ser invertidos. E é como Ezequiel, né, que andava e as águas que eram do joelho, do tornozelo, vão para o joelho, dos joelhos vão para os lombos, dos lombos passam a ser de uma forma tão profunda e tão intensa. Então, para mim, o câncer ele tem um ressignificado, um momento importante na minha vida, um novo começo. Não de dor, mas sim de alegria. Não de tristeza, não de pranto, mas de uma esperança naquilo que virá. E eu registro aqui essa história para que ela possa abençoar a outras pessoas, no sentido de que, seja qual for o problema que elas estão passando, nós só conseguimos atravessar as adversidades da vida se estivermos firmados na rocha que é Cristo. E eu gostaria de orar. Pai, eu, em nome de Jesus, te agradeço porque todo esse processo, Senhor Jesus, tem um propósito. Toda dor tem um propósito. Então eu rendo graças a Ti, Senhor, porque diante de tamanho sofrimento, o Senhor nunca nos deixou, o Senhor nunca nos desamparou. O Senhor sempre foi o socorro, bem presente na hora de toda angústia, Pai. Então, nessa hora, Jesus, eu ministro sim sobre a vida de cada pessoa que assiste esse vídeo, Senhor. Que o Seu bálsamo de refrigério, de paz, de amor, de esperança, de fé renovada seja derramado na porção necessária para que essa adversidade, Senhor Jesus, pelo qual essa pessoa está passando, possa ser, Jesus, um degrau de crescimento,
um degrau de um novo florescer em Ti, Pai. Que assim como Abacuque falou, que não estava firmado naquilo que poderia ser feito, Jesus, mas ele simplesmente confiava em Ti, Senhor. Que seja derramado a questão de confiança, de permanecer fiel a Ti, a despeito de qualquer circunstância, Pai. Porque o Seu amor, Jesus, Ele floresce em nós através da Sua graça. O Seu amor não nos falta, Senhor. Ó Pai, obrigado. Obrigado porque as dores, elas produzem lindos frutos na eternidade. Senhor, nos permita contemplar a cada dia mais e mais o Teu precioso agir. Diante de um prognóstico, diagnóstico, diante de algo que pensamos ser o fim. Que haja, Senhor Jesus, um lindo recomeço. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, que age através de nós, que flui como um consolo, Jesus, nos momentos em que pensamos que não vamos conseguir seguir adiante na jornada. Mas o Senhor nos dá aquilo que é necessário. Em amor, em graça e misericórdia. Obrigada, Senhor. Eu oro em nome de Jesus e eu agradeço. Eu espero que edifique as vidas que estão passando por alguma situação semelhante ou por algum outro problema, alguma outra situação difícil, e que elas possam dizer, como Paulo disse ao final de toda a batalha: não sabemos quando o Senhor voltará ou quando o Senhor nos levará, mas que ele possa dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, até a vinda do nosso Senhor.